O resumo de hoje é referente ao 11º livro da Bíblia Sagrada, 1 Reis. O primeiro livro dos Reis começa com os últimos dias do reinado de Davi e a sucessão de Salomão. Outro relato importante em 1 Reis é a edificação e consagração do templo por Salomão. A segunda parte do livro relata a causa e a divisão do reino, ficando Israel ao norte com 10 tribos e Judá no sul com 2 tribos. A sequência dos relatos mostra como a nação, através de seus diversos reis, tanto de Israel como de Judá, andaram por caminhos contrários à vontade de Deus. Embora tenha havido momentos de despertamento e renovação da aliança, o livro termina descrevendo como a idolatria predominava naqueles dias. E serviu a Baal, adorou-o e provocou a ira do Senhor Deus de Israel. 1 Reis 22, 54. A consciência da morte. Davi pressentia que sua morte estava se aproximando. Debilitado pela dura vida que tivera, desgastado pelos erros que cometera e possivelmente enfermo aos 70 anos, o alquebrado rei de Israel afirma claramente para seu filho Salomão: "Eu vou pelo caminho de toda a terra", usando as mesmas palavras de Josué quando este estava para morrer. Josué 23, 14. Na linguagem popular, ele queria dizer: "Eu já estou com o pé na cova". A morte não é parcial. Tanto os grandes nomes da história, como os mais insignificantes dos mortais, quando morrem, vão todos para o mesmo lugar. O pó volta à terra como o era. Eclesiastes 12, 7. Ali no pó da terra, todos aguardarão o dia da ressurreição. Os que morreram em Cristo para a vida eterna, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, e os que não foram por ele justificados para o juízo e a morte eterna, Apocalipse 20, do 13 ao 15. Davi sabia que estava para morrer e procurou passar para seu filho Salomão, que iria sucedê-lo no trono, as últimas orientações, desafiando-o a ser homem e a ter determinação. Ele queria que seu filho, a despeito de ser jovem, demonstrasse um caráter identificado com a dignidade, o domínio próprio, a coragem e a incorrupção. Sobretudo, que fosse um homem observador dos mandamentos de Deus, o que o levaria a alcançar prosperidade material, social, física e espiritual. Davi aconselhou seu filho a seguir o caminho da benevolência e da hostilidade, qualidades típicas de um adorador de Jeová. Lembrou-o de que a sagacidade aliada à orientação divina lhe traria segurança e longevidade no trono. Depois destes conselhos, o famoso rei de Israel fechou os olhos e foi sepultado num túmulo cuja localização até hoje é desconhecida. Mas o que importa mesmo é que ele morreu em Cristo, e quem morre em Cristo não morre apenas, descansa. Sabedoria. Comparados com a divindade, os homens mais lúcidos e inteligentes podem ser considerados estreitos de espírito e de alma. O pecado estreitou a mente humana, pois 90% do nosso cérebro se tornou inconsciente. Segundo os estudiosos da mente humana, o homem normal usa apenas 10% da sua capacidade cerebral. Assim mesmo, ainda chamamos de gênio aqueles que se utilizam de 3% a mais dessa capacidade. Imagine a capacidade de Adão para assimilar conhecimento. Quão longe estamos dele? Como o pecado é destrutivo. Atendendo ao pedido de Salomão, o Criador do homem lhe deu muitíssimo entendimento e largueza de coração.
Isto quer dizer que ele teve maiores limites do que a maioria dos homens de seus dias para entender os mistérios de Deus. Seus estudos da natureza resultavam em verdades espirituais e lições para a vida. Muito da sua sabedoria se perdeu, pois dos 3.000 provérbios que escreveu, os que foram preservados não chegam a 600. A sua biografia também não existe mais, como as suas investigações científicas sobre a natureza que não foram preservadas. O relato divino declara positivamente que a sabedoria de Salomão foi lhe dada por Deus, porque ele a pediu. Deus não muda e não faz acepção de pessoas. Seu recurso e boa vontade continuam os mesmos. E para os que desejarem, a sua sabedoria é largamente oferecida. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1,5. Pedi e dar-vos-se-á. Buscai e achareis. Salomão pediu e recebeu. Tem você pedido também? As promessas de Deus. Salomão declara que Deus cumpre o que promete. Josué também proferiu a mesma verdade em Josué 21:45. Deus não falha. Ele sempre cumpriu e cumprirá as promessas feitas a seu povo. Se não as recebemos, o problema está conosco e não com ele. Deus prometeu tirar Israel do Egito e conduzi-los até Canaã, dando-lhes assim as terras prometidas à descendência de Abraão. Embora parte da promessa tenha se cumprido, eles não herdaram a terra prometida devido à sua falta de fé e sua rebelião contra o Senhor. Um evangelista, procurando ilustrar a fé, tirou do pulso um relógio muito valioso e, depois de dizer que o havia recebido de seu pai como presente de aniversário, ele declarou que o daria à primeira pessoa que fosse pegá-lo. Ninguém se levantou. Todos imaginaram que o pregador estivesse brincando, pois ninguém daria uma joia tão cara a troco de nada. Pouco depois, porém, um garotinho se dirigiu até ele e, para a surpresa de todos, saiu dali com o valioso relógio nas mãos. A fé operante realiza milagres. A fé operante se apodera do impossível. Por isso, alguns recebem e outros não. As promessas de Deus são para todos, mas poucos as recebem, porque não têm fé. Se as promessas de Deus estão falhando para você, desconfie da sua fé. Aliança rasgada. A capa nova do profeta Aiás, por ele rasgada, simbolizava a recente monarquia unificada por Davi, que por causa da apostasia de Salomão seria fragmentada outra vez. Deus havia feito uma aliança com Davi de que seu reino seria estável e próspero e de que sua descendência deveria vir o Messias. Davi era um homem fiel a Deus. Ele sempre foi obediente ao Senhor, guardando os seus mandamentos, a despeito dos pecados que cometeu. Davi se arrependeu sinceramente dos seus erros e Deus o aceitou como se nunca tivesse pecado. Deus avalia a nossa vida não pelos atos ou falhas ocasionais que cometemos, mas pela tendência habitual de toda ela. Agora Deus estava dizendo a Jeroboão, um destacado homem da tribo de Efraim, que 10 tribos de Israel lhe seriam entregues a fim de que ele fosse o seu rei. A desobediência de Salomão obrigou Deus a rasgar o contrato feito com seu pai Davi, tirando-lhe o domínio das 10 tribos do norte, o que aconteceu nos dias de seu filho Roboão. Quando a nossa própria vontade é feita em detrimento da vontade de Deus, estamos com nossa desobediência, obrigando Deus a rasgar as promessas e bênçãos que Ele tem para nós. Ao enviar Jesus, Deus estabeleceu conosco uma nova aliança, Hebreus 12:24, por meio da qual nos prometeu o céu e a vida eterna. Contudo, esta aliança está estabelecida segundo os mesmos critérios que a aliança estabelecida com Davi.
Diante disso, não podemos permitir que a condescendência com o pecado nos afaste de Deus, como aconteceu com Salomão. Guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa, e a quem vencer eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 11 ao 13. Ouro por cobre. Roboão, filho de Salomão, nasceu no último ano da vida de seu avô Davi. Portanto, foi criado na opulência dos áureos dias do reinado de seu pai. Entretanto, o declínio espiritual de Salomão trouxe a decadência material e espiritual para o reino como para o seu filho, tornando-o pobre e destituído totalmente de poder, honra e prestígio. Os pecados de Salomão se repetiam na vida de Roboão e por isso o Senhor permitiu a sua decadência. Sem a proteção divina por causa dos pecados, tanto do rei como da nação, o reino foi invadido por Sisaque, rei do Egito, que saqueou completamente a nação, levando todos os tesouros acumulados por Davi e Salomão. Roboão, o rei rico, ficou pobre. Esse fato está registrado de forma notável na famosa inscrição de Karnak, descoberta em escavações arqueológicas no Egito, a qual identifica Sisaque como Sheshonq I, fundador da 22ª dinastia egípcia. O fato significativo desta história é que Roboão substituiu os 300 escudos de ouro saqueados por Sisaque por escudos de cobre. Os pecados do rei transformaram ouro em cobre. Como é alto o preço do pecado? Será que não estamos também trocando ouro por cobre? Não estamos trocando as riquezas espirituais de Cristo pela pobreza espiritual baseada nos nossos desejos pessoais? A sós com Deus. Muitas das maiores lições dadas por Deus foram ensinadas para pessoas no seu isolamento. Jacó, Moisés, Jonas, dentre outras. Por isso é essencial que aprendamos a estar a sós com Ele, com o fim de estabelecermos uma comunhão mais íntima e pessoal com a sua pessoa. Elias se isolou entre as montanhas, ao pé de um pequeno riacho, e mais tarde na casa de uma pobre viúva, onde teve encontros especiais com Deus. Como falou a ele, Deus também pode falar a nós, nas montanhas ou nas casas de pessoas humildes e necessitadas que precisam de nossa ajuda. Tanto o canto das aves, o murmúrio de um riacho e até os lamentos de uma criança faminta têm o incrível poder de dirigir nossa mente para Deus. A vida de Elias nos ensina que, como o ribeiro se secou para ele, assim também a nossa fonte financeira ou da saúde pode se secar. Precisamos estar atentos para isso. Embora para todos nós o ribeiro da vida irá se secando à medida que envelhecemos, precisamos estar alertas para que a fonte da água da vida, que é Jesus, nunca nos falte. Alguém disse: a altitude de uma pessoa é afetada pela sua atitude. Para Elias, o estar a sós com Deus foi uma atitude que marcou a sua vida, trazendo-lhe a vitória sobre a depressão e o desânimo. Decida-se. O problema da indecisão é muito antigo. A Bíblia nos afirma que o homem de coração indeciso é inconstante em todos os seus caminhos. Não podemos ser indecisos nas questões espirituais, em matéria do que é certo ou errado. Precisamos tomar firme decisão, porque está em jogo nosso interesse eterno. Uma decisão tomada ao lado do bem e da verdade é uma decisão para o céu, enquanto que uma decisão má, do lado da mentira, pode nos levar para o inferno. A indecisão, neste caso, pode ser fatal. Por isso, o profeta Elias desafiou os seus irmãos com a inquietante pergunta: até quando
cocheareis entre dois pensamentos? Em outras palavras, até quando vocês vão ficar com um pé no mundo e outro na igreja? Conta uma lenda que certo dia houve uma reunião no inferno, onde os demônios foram desafiados a apresentar estratégias para enganar os homens. Muitas ideias foram apresentadas, mas a vencedora foi apresentada por um demônio que, com um olhar inteligente, apresentou um plano que fez com que Satanás e os outros anjos a aplaudissem. Ele, brilhante e surpreendentemente, falou: "Vou visitar os homens e vou dizer para eles que Deus realmente existe. Vou dizer que Jesus é o Salvador, que existe um céu a ganhar e que existe também um inferno a perder. Vou dizer que a Bíblia é sagrada e que a mensagem que ela apresenta é a verdade." Ao ouvir isso, os demônios se inquietaram e começaram a dizer que ele estava louco, até que ele, gesticulando, pediu que se acalmasse e concluiu: "Mas lhes direi que não há pressa, que o preparo pode ser deixado para amanhã." Essas talvez sejam a mais sutil e mais eficaz estratégia usada por Satanás e por seus anjos, e que tem dado os maiores resultados em todos esses 6.000 anos de pecado. Você não está entrando nessa, está? Ser do contra. Acabe estava metido numa guerra contra a Síria que já durava anos. Depois de uma trégua de 3 anos, ele resolveu retomar Ramote-Gileade, uma cidade que havia perdido para Ben-Hadad, antes seu aliado, contra Salmaneser III, agora seu inimigo. Para essa empreitada, ele buscou a ajuda de Josafá, o rei de Judá, homem reto e temente a Deus, que se dispõe a ajudá-lo, mas faz uma exigência: consulta hoje a palavra do Senhor. Como é importante consultar a palavra do Senhor quando estamos envolvidos nas diversas batalhas da vida. O "assim diz o Senhor" sempre nos traz sabedoria e segurança. Acabe, atendendo ao pedido de Josafá, convocou 400 falsos profetas que falavam em nome de Jeová, mas não eram verdadeiros adoradores do Deus de Israel. Muitos hoje falam de Deus como se fossem de Deus, mas não passam de enganadores. Acabe era daqueles que gostava de ouvir somente coisas boas sobre seu plano e ideias. Por isso, quando Josafá, desconfiado daqueles homens, insistiu em consultar Micaías, outro profeta, ele se desestabilizou e declarou que o odiava. Por isso, Micaías, irônica e zombeteiramente, declarou: "Sobe e triunfarás." Acabe, percebendo a ironia do profeta, logo percebeu que suas palavras não eram as que o Senhor revelara ao seu servo. Micaías, então, usando de cortantes palavras, anunciou o fracasso da missão, deixando Acabe furioso. Como recompensa, a verdade que lhe fora apresentada, o orgulhoso e empedernido Acabe mandou prender o profeta de Deus, até que ele regressasse da batalha. Obstinado e fechado para a voz de Deus, Acabe saiu para a batalha com a plena aprovação divina. O resultado foi uma morte trágica, inglória e vergonhosa. Acabe colheu o que plantou, mas o que impressiona mesmo nessa história foi o fato de Josafá, um homem temente a Deus, ter saído para a peleja, mesmo sabendo da desaprovação divina. A misericórdia de Deus salvou Josafá da morte, mas essa não é nunca uma razão para procedermos como ele procedeu. As nossas decisões devem ser tomadas com base na direção divina. Caso contrário, nosso fim poderá ser trágico, como foi o de Acabe. Irmãos e irmãs, esse foi um pequeno resumo do 11º livro da Bíblia Sagrada, 1 Reis. Busque mais entendimento lendo essa passagem na Bíblia Sagrada. Deus os abençoe.